palavra de Deus, ela tem uma força de atuar na nossa vida e de mandar embora tudo aquilo que nos impede de permanecermos na presença de Deus. É uma palavra que tem poder de exorcismo. Queremos fazer esta experiência hoje a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 e 36. Caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo e o Espírito haveria de nos ensinar a verdade completa. Vamos pedir o auxílio do Espírito para que possamos conhecer a verdade sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos começando capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. No versículo 4, nós temos uma promessa. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Nós temos aqui uma promessa e também vale a pena a gente entender este fenômeno de Pentecostes. Denis, qual a importância de Pentecostes na vida dos primeiros cristãos? Por várias vezes, Jesus promete o Espírito Santo. E ele cumpre essa promessa, primeiro na Páscoa e de modo mais marcante no dia de Pentecostes, como o texto que nós lemos. E por que é tão importante para nós este momento no dia de Pentecostes? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, somente a partir da efusão do Espírito Santo em Pentecostes que os apóstolos, de fato, anunciam as maravilhas de Deus. Ou seja, somente após o dia de Pentecostes, verdadeiramente eles saem para anunciar o Evangelho a todos. Não é à toa, inclusive, que São Pedro, logo após Pentecostes, faz uma grande e maravilhosa pregação. Mas mais do que isso, os apóstolos, além de divulgarem o Evangelho, após Pentecostes, comunicam a todos esta plenitude do Espírito Santo. Pois o dom do Espírito Santo não pode ser reservado apenas a algumas pessoas, mas deve ser comunicado a todo o povo de Deus, a toda a Igreja de Jesus Cristo. Obrigada, Denis. O que seria da vida da Igreja sem o Espírito Santo? Vamos retomar nossa leitura, versículo 5. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua.
Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos em nossa língua de origem? Nós que somos partas, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmados e perplexos e diziam uns aos outros: que significa isso? Mas os outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Judéia, e todos vós que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer. Escutai-me com toda a atenção. Nós temos aqui no versículo 14b, uma ordem. Pedro que diz: escutai com atenção. É dessa forma que temos que escutar a palavra de Deus, com atenção. Versículo 15. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu em cima, e sinais na terra embaixo, sangue e fogo, e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. São promessas do versículo 17 ao versículo 21, são promessas que Deus faz ao seu povo. Deus vai enviar o seu Espírito Santo e Ele há de nos ensinar todas as coisas. Ele nos há de ensinar a rezar, Ele nos ensinará o caminho que devemos seguir, as escolhas que devemos fazer. O Senhor, Ele faz uma promessa generosa de que Ele permanecerá conosco por meio do seu Espírito Santo. Versículo 22. Homens de Israel, escutai estas palavras. Pedro de novo que chama a atenção, nós temos uma ordem aqui. Escutai as palavras, escutar a palavra do Senhor. Versículo 22b. Jesus de Nazaré foi um homem credenciado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ele dormisse, que ela o dominasse, pois Davi disse a seu respeito: eu via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita para que eu não vacile. Por isso, alegrou-se o meu coração e exultou minha língua, mais ainda, minha carne repousará na esperança. Não abandonarás minha alma no mundo dos mortos, nem deixarás teu santo conhecer a decomposição. Deste-me a conhecer caminhos de vida e me encherás de alegria a tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos com toda a liberdade que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Ora, ele era profeta e sabia que Jesus lhe havia jurado solenemente
que um de seus descendentes se sentaria no seu trono. Assim, ele previu a ressurreição de Cristo e é dela que disse: não foi abandonado no mundo dos mortos e sua carne não conheceu a decomposição. De fato, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou como estáis vendo e ouvindo. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele disse: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como apoio para teus pés. Portanto, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que crucificastes. Versículo 26, nós temos uma ordem. Portanto, todo o povo reconheça que Jesus, de fato, Ele é o Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor do nosso presente, do nosso passado e do nosso futuro. Essa palavra, ela é muito especial. Deus que derrama o seu Espírito Santo e Ele nos ensina toda a verdade. Que o Espírito Santo, no dia de hoje, possa revelar a verdade sobre a minha vida. Eu vou ficar aqui com as minhas reflexões e aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!